Nascemos com 86 bilhões de neurônios. E o que acontece com essas células nervosas? Nós vamos perdendo e trocando ao longo da nossa vida. Só que temos um período que é muito importante a gente cuidar desses nossos pequenos potenciais de competência e de desenvolvimento, antes mesmo do próprio nascimento até mais ou menos uns 28 anos. E por que isso? Desde que a gente nasce até mais ou menos uns 10 anos, momentos muito importantes de poda dessas sinapses. Quando a gente nasce, existe um período bastante crítico e por isso que quando tem um período muito crítico, ele ao mesmo tempo, a gente tem uma plasticidade muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a criança na primeira infância é bem estimulada, se ela é tratada do seu ponto de vista nutricional, lúdico, de afeto e de recursos, de exercícios, ela vai se desenvolver muito bem. Mas se ela não tiver, isso vai ter consequências bastante complicadas para essa criança. Mas o fato é que a gente tem uma propriedade no nosso cérebro que chama-se plasticidade cerebral. Então, nessa primeira infância, a gente tem uma plasticidade cerebral bastante refinada, bastante competente. A plasticidade cerebral, ela acontece em algumas situações. Quando a gente se desenvolve, então quando uma criança ela tem 2 anos, ela ainda não sabe colocar a linha dentro de uma agulha. Mas, ao mesmo tempo, essa criança pode aprender a falar qualquer língua. E também a plasticidade cerebral acontece quando ocorre algum problema no nosso desenvolvimento. Então, se a gente tem uma privação visual, se a gente tem algum problema auditivo, isso vai comprometer o nosso organismo, mas a faculdade da plasticidade cerebral vai tentar se ajustar, vai tentar reorganizar todos os nossos processos. Vou dar um exemplo concreto de plasticidade cerebral. E de plasticidade do próprio corpo. Quando a gente quebra um dedo, por exemplo, o dedo mindinho, o que vai acontecer? Se você não fizer nada, não for a um ortopedista, não colocar uma tala, uma hora ele vai soldar de novo. Mas talvez não seja de forma tão competente. Quem é que fez esse serviço? O seu corpo, o seu organismo, por meio da plasticidade. Então, o seu corpo foi procurar recursos, caminhos, compensações para poder juntar o seu osso novamente. Se você interferir nesse processo de uma maneira bastante positiva e otimizadora, você vai ter o seu dedo provavelmente mais bem colocado. Então, é esse um exemplo da capacidade da nossa plasticidade cerebral. Mas ela não é suficiente, como vocês veem do exemplo que eu acabei de dar. Se você quebra o dedo e você não colocou de uma forma correta, ele vai soldar de uma maneira que não seja ou tão bonitinha ou tão útil. A plasticidade, ela é sim uma característica inerente, mas ela pode ter a ajuda do ser humano para ela ser ainda melhor, ainda mais eficiente. A capacidade para aprender, para fazer as coisas de modo diferente, isso pode ser feito em todo momento, só que na infância e na adolescência são os momentos mais propícios, mais promissores. Então é importantíssimo a gente entender quais são as janelas para o desenvolvimento de algumas patologias, de algumas doenças. Cada um de nós somos únicos e somos uma soma, uma inter-relação entre fatores biogenéticos, fatores hereditários e fatores ambientais. Se você consegue identificar sinais, você pode mudar esse caminho. Então, olha como é precioso a gente poder não só ter as informações, mas poder estar atento e reconhecer sinais daquilo que é esperado para aquele desenvolvimento, daquilo que não é esperado, daquilo que pode ser aprendido, daquilo que ainda não é o momento de acontecer. E eu acho que o mais importante é a gente entender que cada criança, que cada adolescente é único. E dentro desse único, poder desenvolver esse indivíduo da melhor forma possível, nos seus aspectos emocionais, cognitivos, sociais e principalmente na inter-relação com o outro. Isso é que é saúde mental, é a capacidade saudável de um indivíduo se relacionar com o outro. Com as informações sobre
neurodesenvolvimento, sobre plasticidade cerebral, a gente tem informações para poder prevenir muitas doenças, muitos transtornos, para ter mais qualidade de vida, para ter mais qualidade emocional e cognitiva. Eu acho que essa é a função da educação, essa é a função da medicina e mais do que isso, é somar esses conhecimentos em prol da saúde, mas da saúde integral, da saúde da criança, da saúde do adolescente, da saúde do adulto, enfim, da saúde de todo indivíduo. Por que é importante dar limite para o seu filho ou para o seu aluno? Você vai descobrir isso e muitas outras dicas no canal da Casa do Saber.